Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Então, de uma forma geral, a síndrome do anticorpo fosfolipídio, ela vai ser caracterizada por eventos tromboembólicos, abortamentos espontâneos e a presença de anticorpos característicos. Justamente você vai ter um estado de hipercoagulabilidade, nessa condição. Uma coisa importante é que a SAF, ela pode ser dividida em primária e secundária. A primária é quando você não identifica um fator causador relacionado. Já a secundária é quando você identifica associação com alguma outra doença, seja ela reumatológica ou não. Como causa mais importante dessa SAF secundária estão o caso de lúpus eritematoso sistêmico. É bem comum a relação entre essas duas condições. Então, sobre a fisiopatologia, de uma forma geral, essas células, as células do corpo humano, elas apresentam camada fosfolipídia, né, na sua membrana, sendo que elas não estão voltadas para o lado de fora da célula. Mas quando algumas células endoteliais, plaquetas, elas estão em processo de apoptose, esses fosfolipídios eles ficam exteriorizados e entram em contato com o resto das células, né? E aí que entram os anticorpos antifosfolipídicos, que vão se conectar juntamente com outras glicoproteínas que vão ocasionar uma ativação do complemento, além da liberação do fator tecidual, que vai fazer com que se tenha um desenvolvimento da cascata de coagulação, né? E com isso você vai ter a predisposição a formar trombo consequentemente, os êmbolos. Uma das manifestações clínicas, de uma forma geral, as manifestações clínicas vão ser principalmente das ocorrências tromboembólicas. Mas alguns exemplos que a gente pode citar se tem, por exemplo, nas alterações cutâneas, você vai ter o livedo reticular, que vai estar presente principalmente dos membros inferiores, e ele decorre do espasmo de arteríolas e vasodilatação de outras arteríolas, né? Então você vai ter uma intercalação entre arteríolas que têm um espasmo e arteríolas que têm vasodilatação. E com isso você vai ter essa apresentação clínica. Mas podem existir é, outras manifestações cutâneas, como nódulos subcutâneos, úlceras subcutâneas, púrpura necrosante, mas a principal é o livedo reticular. Na cabeça, você pode ter a neurite óptica, manifestações cardiopulmonares. Você tem o tromboembolismo pulmonar e tem a endocardite de Liebman-Sachs, que é uma endocardite estéril, ou seja, ela não é causada por uma infecção que vai causar uma vegetação estéril nas válvulas cardíacas. É, as causas gastrointestinais por infartos hepáticos ou esplênicos. Os reprodutivos, aqui bem importante, tem um abortamento espontâneo, mas também está relacionado a outros desfechos obstétricos, como pré-eclâmpsia, com desenvolvimento da síndrome HELP, ou até mesmo a restrição do crescimento intrauterino. Uma coisa importante é que geralmente a suspeita vai estar bem mais presente, né, nessas condições quando você tem uma ou mais perda fetal de um feto morfologicamente normal a partir de 10 semanas, ou 3 ou mais abortamentos espontâneos antes de 10 semanas da idade gestacional, se forem excluídas causas cromossomiais, por exemplo. Então, essas são as principais causas de suspeita de SAF em uma mulher com perdas fetais ou as perdas embrionárias. Nos manifestações neurológicas, você pode ter o AVC, por exemplo.
Bom, dos achados laboratoriais, além dos anticorpos, é, além dos anticorpos que são característicos imunológicos da doença, você pode ter algumas outras alterações, como por exemplo, foi se evidenciado que tem uma maior chance de se apresentar um VDRL falso positivo. Outras alterações, né? Uma trombocitopenia no hemograma é um achado comum. E em casos que se tem alguma vasculopatia renal, você pode se identificar uma proteinúria secundária. Mas aí, o que mais vai ser importante dos exames laboratoriais são dos critérios imunológicos, dos anticorpos que você pode solicitar. Você vai ter principalmente esses três. Aqui tem o anticoagulante lúpico, que ele tem uma característica, ele tem a maior especificidade para o diagnóstico de SAF, mas não é o mais sensível. Se tem a anticardiolipina, que apresenta esses subtipos, aqui vai ter o IgG, o IgA e o IgM, e é uma característica que vai apresentar uma maior sensibilidade para o SAF do que o anticoagulante lúpico. Aqui tem a anti-beta 2, glicoproteína, que ela vai ter como característica uma maior especificidade em relação à anticardiolipina. Mais uma coisa importante aqui, existe paciente, em 10% dos casos dos pacientes, a única marcador imunológico da antifosfolipídico que você vai encontrar vai ser anti-beta 2 glicoproteína. Então é também importante ter esse exame. Bom, dos exames de imagem, eles vão ser importantes principalmente para o diagnóstico agudo de alterações tromboembólicas, como por exemplo um AVC, uma trombose venosa. Então os exames de imagem vão ser voltados principalmente para esses casos, ou para você pesquisar consequências desses trombos, que aí vai variar de acordo com o local que você tem a suspeita. Bom, do diagnóstico diferencial, de uma forma geral, você vai ter que o diagnóstico diferencial doenças que causem um estado de hipercoagulabilidade, de uma forma geral, no corpo. E você vai ter causas congênitas, genéticas e causas adquiridas. Você vai ter como causas genéticas mutações de fator 5 de Lane, mutações na trombina, deficiência de proteína C e S e deficiência de trombina 3. Já das causas adquiridas, você vai ter estados que aumentam a coagulabilidade, como, por exemplo, que nem sempre vão ser doenças. Por exemplo, a própria gravidez, ela já aumenta esse estado. O uso de anticoncepcionais orais e a reposição estrogênica também aumentam. Traumatismos e cirurgias também, vasculites, neoplasias malignas, coagulação intravascular disseminada e púrpura trombocitopênica trombótica. Essas são todas condições que aumentam a hipercoagulabilidade, que, que podem aumentar e favorecer o desenvolvimento de trombos em determinados locais. Bom, o tratamento ele vai variar de acordo com o estado do paciente. De uma forma geral, você tem que evitar condições que aumentem, que favoreçam episódios tromboembólicos. A citar, por exemplo, deve-se cessar o tabagismo, deve cessar o uso de estrógenos como método anticoncepcional, ou o uso de terapia de reposição hormonal. Deve-se tratar diabetes, obesidade, hiperlipidemia, hipertensão arterial, porque esses todos são fatores de risco para desenvolvimento de episódios tromboembólicos. O tratamento agudo, que se o paciente apresenta alguma manifestação tromboembólica, vai ser o tratamento da trombose, como você faria em outros casos. Geralmente vai se incluir a heparinização com posterior introdução de cumarínicos. Mas a trombose você vai tratar como você trataria outros pacientes. A diferença é que geralmente você vai manter o uso de cumarínicos durante a vida desse paciente, justamente como forma de profilaxia.
Aí, falando, o tratamento crônico é, vai ter anticoagulação com cumarínicos, se teve um evento tromboembólico pregressa, e você vai fazer a monitorização com INR. Você pode deixar esse INR entre 2 e 3, mas algumas literaturas colocam esse valor entre 3 e 4, principalmente em, em tromboembolismo arteriais. Mas algumas literaturas não observaram, julgam não observar benefício nisso. Então, geralmente, você pode manter o INR entre 2 e 3. Outra coisa importante, a profilaxia na gestação. Isso vai depender, você vai classificar essa grávida em um desses três grupos. No primeiro grupo, a gestante ela nunca teve perdas fetais e não tem histórico de eventos tromboembólicos, mas é sabido que ela apresenta a síndrome do fosfolipídio. Então, você vai fazer uma observação dessa paciente ou você pode utilizar AS em baixas doses. Se uma gestante teve mais ou uma perda fetal, ou seja, acima de 10 semanas, ou mais de 3 embriônicas, assim, abaixo de 10 semanas, você vai realizar heparina profilática subcutânea, né, e AS em baixas doses. Se a gestante ela já tem uma história pregressa de trombose, você vai fazer heparina em dose plena associada a AS em baixas doses. Então, era basicamente isso. As minhas referências foram as diretrizes para tratamento da síndrome do anticorpo antifosfolipídio, da Revista Brasileira de Reumatologia e também o Harrison.